Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Satisfação, alegria, nesta manhã nós podermos ministrar e sermos ministrados pelo Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor possa abençoar a cada um de forma especial hoje, nesta semana e em todo o tempo, em nome de Jesus. Neste mês de dezembro, a liderança, através do bispo aqui, deu a direção para nós ministrarmos uma série que fala sobre adoração. Então hoje nós vamos dar sequência nessa temática. Começou a ministrar a partir do texto lá de João 4, que fala de adoração. Naquele ambiente, já foi ministrado aqui, uma mulher, aparentemente ela entendia de religião, ela era uma religiosa, ela falou de Jacó, ela falou de adoração, mas ela não conhecia o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. E ali naquele texto, Jesus fala, como já foi ministrado aqui, que Deus, o Senhor, procura os verdadeiros adoradores. Então, se procura os verdadeiros, então é porque há aqueles que não são verdadeiros. Já foi comentado aqui. Então, partindo disso, eu quero compartilhar, são vários exemplos, de pessoas na Bíblia, de adoradores, como Abraão, como alguns estudiosos dizem que Jó foi o maior adorador. Então, são vários personagens, vários escritos que a palavra de Deus tem para nos instruir, para nos abençoar. E hoje eu quero pegar um exemplo de um adorador que marcou a história e que é lembrado, inclusive, por quem não é cristão nos dias de hoje. Então Deus está procurando, Ele procura adoradores. E quero partir aqui de um texto que está lá no livro de Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22. Assim diz a palavra do Senhor: E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, eu quero trabalhar aqui algumas marcas de Davi, um servo, um rei, todos conhecem, mas sempre o Senhor quer nos relembrar algo. Então, Davi tem algumas marcas que nós podemos extrair da sua experiência com Deus e aplicar em nossas vidas. E eu creio que o Senhor quer ministrar, o Senhor quer que nós sejamos adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então, a primeira característica, ou a primeira marca que Deus vai nos ensinar através da experiência de Davi é que Davi procurava fazer a vontade de Deus. O próprio texto aqui de Atos vai falar isso, que ele é segundo o coração de Deus e ele faria a vontade de Deus. Então, primeira característica, o verdadeiro adorador busca fazer a vontade de Deus, como Davi buscou. Então, naquele ambiente onde surgiu Davi não era uma pessoa excepcional, não era o bambambam, ele era uma pessoa comum. Ali, um pouquinho antes de começar ali, falar de Davi, ali em 1 Samuel capítulo 16, a nação de Israel vivia um ambiente tumultuado. A nação de Israel havia se misturado com outras nações. Então, numa medida paliativa, provisória, Deus levantava ali juízes, e quando levantava um juiz, a nação era abençoada. Depois, quando aquele juiz
morria, partia para o Senhor, a nação se misturava, caía no pecado novamente, e o Senhor levantava outro juiz, e assim foi. Um juiz numa determinada parte da nação de Israel. Não havia um líder, ou seja, era um ambiente tumultuado, um ambiente cheio de pecado, e o nome do Senhor estava sendo ali difamado. Aquele povo, o povo de Deus, misturava-se com outras nações. Então Deus queria, Ele desejava, era o propósito dele, tornar-se rei daquela nação. Deus já tinha isso no coração. Mas o povo vivia num ambiente religioso, e agiu segundo a sua própria carne, e desejou um rei com outras nações, ou seja, desejou as coisas do mundo. Então, Deus atendeu, Deus deu o pedido conforme a vontade deles, ou seja, deu um rei carnal. Qual era esse rei? Foi o rei Saul. Então Saul, ele andava pela carne, ele não buscava o Senhor, ele queria se promover, ele teve inveja posteriormente de Davi. Então era um rei segundo a carne. E Deus já sabia que isso iria acontecer. Então Deus viu, depois de 40 anos, um pouco antes, que Saul governou ainda 40 anos, um rei carnal, que buscava fazer a sua vontade e promover o seu próprio nome. Então Saul não buscava a vontade de Deus, ao contrário de Davi. Davi buscava a vontade do Senhor. Então, ali, um jovenzinho, talvez 15, 17 anos ali, ele não era nada para a família, ninguém, não valia nada, e Deus fala para Samuel. Então, esse contexto todo é tratado nos dois livros de Samuel. Primeiro, livro de Samuel. Segundo, livro de Samuel. Os três personagens principais ali, Samuel, Saul e Davi. Saul agia segundo a carne, não buscava a vontade de Deus, enquanto que Davi buscava a vontade do Senhor. Davi era perfeito? Não era. Nós somos perfeitos? Nós não somos. Mas Davi buscava a vontade do Senhor. E a vida de Davi, naquele ambiente, nesse contexto, ela tem 3 etapas principais. Primeiro, Davi escondido, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Davi, mas o seu coração estava voltado para o Senhor. Davi, o seu coração era um com o coração do Senhor. Então a fase escondida, ninguém conhecia Davi. Até o próprio Samuel, que foi um principal profeta ali, viu quando Deus chamou, não, pode chamar outro, Saul não serve mais, ele não faz a minha vontade. Aí ele chega naquele ambiente, na família, vários homens altos, fortes. Samuel pensou, é esse. Deus falou, não, é o próximo, não, é o próximo, não. Passou-se, mas são todos esses filhos? Não, tem um lá, tem um qualquer lá, ele está lá cuidando das ovelhas. Não, traz ele. Então, ninguém percebia, ninguém se atentava para quem era Davi, mas Davi buscava o Senhor, e o coração de Davi era assim com o coração do Pai. Então, às vezes nós estamos num ambiente, seja aqui, seja no trabalho, seja na escola, ninguém nos vê, ninguém olha para nós, mas onde está o nosso coração? Se o nosso coração, se nós buscamos a vontade do Senhor, no tempo certo o Senhor irá nos exaltar, no tempo certo o Senhor irá nos promover. Nós não temos que preocupar, não temos que agir como Saul agiu, buscar se promover, buscar na nossa própria força. Então, primeira coisa, buscar fazer a vontade do Senhor. Então, Davi tinha um relacionamento de intimidade, ele buscava o Senhor. Por isso, Deus olha sempre para o coração, Ele não olha para a aparência exterior. E Ele viu o coração de Davi, um jovem ali, escondido, ninguém percebia.
e no tempo certo ele foi exaltado. E Davi também, ele buscava a vontade de Deus, ele não buscava se promover, não buscava a proeminência, ele não buscava ter milhares ou milhões de likes, ele buscava a vontade do Senhor. E ele foi ungido, então agora pronto, ele vai tomar posse do trono. Não, a unção, a partir do momento que foi ungido por Samuel, foi somente uma etapa. Ele foi ungido e voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Então, a partir desse momento que ele foi ungido por Samuel, ele foi ter mais experiências com o Senhor, ele foi conhecer mais do Senhor. E ele não buscou, ele sabia que já tinha sido escolhido. Não, o Senhor me deu. Ele não pensou assim, não, o Senhor me deu o reino, agora eu vou buscar na minha força, vou tirar a saúde de qualquer maneira. Não, ele esperou o tempo do Senhor. Ele esperou no Senhor e partiu e foi cuidar das ovelhas. E o tempo passou. E Davi ali cuidando das ovelhas. Ninguém sabia as experiências que Davi tinha ali no campo, ali no deserto, cuidando das ovelhas da sua família. Então ali ele teve experiências. Ele poderia ter medo, ele poderia fugir, mas ele foi corajoso, ele venceu o urso, ele venceu animais ferozes, e não contou essa experiência para ninguém, ele não se promoveu. Quem sabia dessa história? Ninguém, a não ser o próprio Davi, o Senhor. No tempo certo, quando precisou, chegou o momento de apresentar Davi diante da nação de Israel. Ele falou, não, eu tenho experiência com o Senhor, eu venci o urso, eu venci o leão, foi o Senhor, foi no poder do Senhor que eu venci, então eu posso vencer esse gigante. Por que ele enfrentou o gigante? Porque ele sabia no Deus que ele acreditava, ele conhecia o seu Deus, ele conhecia o seu Senhor, por isso ele aceitou o desafio. Ele era submisso, ele era obediente. Então são várias características. Hoje nós vamos só dar algumas pinceladas. O tema Davi, nós podemos ficar horas estudando aqui a experiência, inclusive a partir dos Salmos. Então o pai dele falou, não, vai lá levar alguma coisa para os seus irmãos, vai ver como seus irmãos estão, vai lá, como no tempo nosso recente aqui na fazenda, vai lá levar a merenda, né, para a turma. Vai lá levar o lanche. Davi simplesmente foi. Ele era ali como se fosse um boy, um office boy hoje. Foi lá levar o lanche. E chegou lá, aquele bafafá. O inimigo havia desafiado a nação de Israel. Ali no princípio da representação, Golias representando o inimigo, e do outro lado alguém para liderar e representar o povo de Deus. Todo mundo tremeu, inclusive o rei Saul, e chega ali um jovenzinho, simplesmente foi levar o lanche, levar a merenda. Que negócio é esse? Eu creio, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Saul falou, não, pega aqui a minha armadura e tal, pois não conseguiu nem se movimentar. Não, Davi tirou a armadura, e foi nesse momento que Davi foi apresentado à nação de Israel. Então, até aqui nós vimos que Davi buscava a vontade de Deus. Davi não buscava a proeminência. E Davi era submisso. Davi aprendeu, através da submissão, a sua família. Depois, a partir do momento que Davi foi ungido, começou a perseguição. Desculpa. Outra experiência de Davi, aprender a obedecer em meio ao sofrimento. Isso é comum aos demais homens e mulheres de Deus que nós podemos ver na Bíblia.
aprender, crescer no Senhor através do sofrimento. Esse é o propósito de Deus? Talvez não, mas por alguma falha nossa, algum pecado, algum desleixo, ou até por um ataque do inimigo, nós passamos por sofrimento. E Deus aproveita essas oportunidades e transforma em bênção em nossas vidas. Você está passando por sofrimento, por dificuldade? Talvez você errou, talvez você falhou. Deus pode transformar isso em bênção. Talvez nem é por sua culpa, talvez é ataque mesmo do inimigo, mas Deus pode transformar isso em bênção. Aqui, quando Davi foi apresentado, começou a inveja por parte de Saul, uma perseguição ferrenha para eliminar Davi por causa da inveja. Aí começou Davi crescendo mais em experiências com Deus, crescendo através do sofrimento, através da perseguição. Então, Saul passou a perseguir Davi, porque sabia, viu, teve inveja. Então foi devido a esse sofrimento, no meio do sofrimento, Davi aprendeu a obedecer. E ele não buscou na sua força tomar posse do trono, que Deus já havia lhe dado, o qual Davi já tinha sido ungido. Ele não buscou, ele esperou o tempo de Deus. Quantas situações nós passamos? Será que eu tenho que agir agora? Não, vamos buscar a direção de Deus. É agora, eu tenho que esperar, é depois? Davi buscou, esperou no Senhor. Então ele aprendeu a perder para ganhar. Naquele primeiro momento ele perdeu, foi perseguido, foi humilhado, mas ele esperou, ele perdeu para depois ganhar. No tempo de Deus ele foi exaltado. Então Davi também aprendeu por meio do sofrimento. Outra coisa que nós podemos, outra característica ou marca que nós podemos aprender com Davi. Davi aprendeu o princípio da autoridade. Nós estudamos aqui recentemente esse princípio, umas 10 encontros. Então, o princípio da autoridade. Que Deus é a autoridade suprema, mas Ele elege as autoridades delegadas aqui na terra. Então, aqueles que são autoridades, nós temos que ver a autoridade de Deus nessas pessoas, seja aqui na comunidade, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola. Em qualquer ambiente, nós temos uma autoridade. E Davi, mesmo aquela pessoa, aquele rei, o Saul, perseguindo Davi, ele teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele entendeu que Saul foi escolhido de Deus. Ele esperou o tempo certo para tomar posse do trono. Ele entendeu o princípio da autoridade, que ele não precisava de fazer nada. No próprio tempo, Deus iria tratar dessas questões. Então ele aprendeu a estar sobre autoridade, porque Deus quis ensinar. Então aparentemente Deus tinha esquecido de Davi, aparentemente. Na verdade Deus estava ensinando algo para Davi, porque Davi futuramente seria uma autoridade de destaque, seria um líder, seria referência para aquela nação. Então, primeiro, para ele ser autoridade, ele tinha que aprender o que é submeter à autoridade. Então, se Deus chama para liderar, seja aqui na comunidade, seja uma célula, seja ser pastor, seja ser um líder, seja político, empresário, seja o que for, mas nós temos que aprender primeiro, para depois liderar. Assim, Davi aprendeu esse princípio da autoridade. Pelos Salmos nós podemos ver os diversos momentos de sofrimento, de perseguição que Davi passou. E outra coisa, outra marca que nós aprendemos com Davi, depender totalmente do Senhor. Então Davi sofreu, teve um momento que ele reconheceu, não, eu não sou nada.
eu sou como um cão morto, eu sou como uma pulga. O que Davi estava querendo dizer com isso? Eu dependo totalmente do Senhor. Então nós temos que depender totalmente do nosso Deus. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor, nós dependemos totalmente dEle. Então Davi aprendeu a ser dependente do Senhor. E nessa experiência também Davi conheceu profundamente ao Senhor. E Deus tornou tudo para Davi. Então, quando Davi esteve fraco, ele achou Deus como sua força. Quando ele esteve abatido, ele encontrou Deus como sua torre forte. Quando ele esteve fugindo, ele encontrou a Deus como sua fortaleza. Quando ele foi atacado pelo inimigo, ele encontrou a Deus como seu escudo. Portanto, Davi experimentou de forma plena o que era Deus, o que é Deus na vida dele. Nós podemos também experimentar. Então, nós precisamos experimentar tudo do Senhor Jesus em nossa vida. O que é o Senhor Jesus para a nossa vida? Será que Ele é o nosso tudo? Então, para isso, nós precisamos de ouvi-lo, precisamos de ter experiências com Ele. Tudo isso são consequências de uma vida de adorador. Tudo isso é parte, é adoração prática, é a resposta de um adorador diante das circunstâncias para com o nosso Deus. Então, nessas experiências, nós podemos praticar e crescer em experiência com o nosso Deus. Depois, outra característica do rei Davi, como adorador, ele buscou o quê? Ele buscou a unidade do reino. Então, no primeiro momento lá, antes de implantar o reino, a nação estava bagunçada, a nação estava dividida. Depois, aqui num primeiro momento, Davi estava sendo perseguido, ele ainda não tinha tomado posse. Ele já tinha sido ungido, mas não tinha tomado posse do trono. Ele juntou os endividados, os insatisfeitos, os amargurados, ou seja, todo aquele que a sociedade rejeitava, ele juntou para si. Tudo não presta, está endividado, está bagunçado, está amargurado, está abatido. Não, vem, vamos junto, estamos juntos aqui. Começou aí, eu creio que Deus, ele que tinha experiência com Deus, já viu agindo segundo a direção de Deus, buscando o quê? A unidade. Juntou todo mundo que não prestava com ele. Mas nisso Deus tinha um propósito. Lá na frente, a nação estava bagunçada, então Davi assumiu. Ele governou uma parte, um período de tempo sobre Hebrom, depois juntou, e ele se tornou o líder absoluto daquela nação. Ele juntou toda a nação, como ele sendo o cabeça. Davi, ele aponta para Jesus, ele aponta para o nosso grande líder, o Criador de todas as coisas. Então, Davi, tanto é que, quando fala de reino, quando a palavra de Deus fala de reino, começa com Davi. Um reino que não terá fim. É o reino de Deus, que começou quando? Com Davi. Porque Davi passou por essas experiências, então através dessas marcas nós podemos aprender, e isso tem reflexo hoje no reino de Deus e em nossas vidas. Por quê? Por causa das experiências de Davi. Então nós vimos aqui diversas características, diversas marcas, né, dessa experiência de Davi com Deus. Vou só falar aqui novamente, né? Ele buscava a vontade de Deus, ele não buscava a sua proeminência, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, ele entendeu o princípio da autoridade, ele buscou ser totalmente dependente do Senhor, ele conheceu Deus profundamente, tinha experiências com Deus,
e ele buscou a unidade. Quero só enfatizar mais um pouco. Qual o grupo cristão que tem mais divisão hoje? Só para nós termos uma ideia. Quanta divisão nós temos no nosso meio. Então, o propósito de Deus é a unidade, tanto que esse princípio é importante. E o Senhor quer que nós busquemos essa unidade. Nós não somos obrigados a andar todos juntos, mas nós temos que, pelo menos, ter um certo respeito por aqueles que também creem em Jesus. Não temos que sair denegrindo os nossos irmãos de outros grupos. Se eles creem em Jesus, Jesus é o Salvador para ele, por que nós vamos ficar provocando a divisão? Então, começando na nossa comunidade local, comunidade Menonita Itatiaia, nós temos que andar em unidade, isso é um princípio espiritual. E depois, como comunidade cristã, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos ver que é uma marca dos verdadeiros adoradores, buscar a unidade. Então, partindo dessas marcas, nós vimos diversas marcas que nós podemos aplicar em nossas vidas como adorador, como Davi aplicou. E nós vamos observar que na vida e no reinado de Davi, 3 coisas, resumindo tudo, 3 coisas que ele fez, depois os 2 erros principais de Davi. Então, as 3 coisas principais que Davi fez. Isso depois que ele assumiu o reinado. Então, primeiro, tomar, que está lá em 2 Samuel capítulo 5, não vamos ler o texto todo, né? Primeira coisa, então são 3 coisas principais que Davi fez: tomar Jerusalém e fazê-la capital da nação. Então essa foi a primeira coisa. Como que Davi viu isso? Lá em Deuteronômio capítulo 12, Deus fala que iria designar um lugar para colocar o seu nome. Então Deus já tinha falado: eu vou designar um lugar para colocar o meu nome. Assim falou o Senhor. Como que Davi descobriu o que era Jerusalém? Pelas experiências, pela intimidade que ele tinha com Deus. Ele entendeu, em lugar nenhum da Bíblia fala: não, eu escolhi Jerusalém. Davi tomou Jerusalém, porque ele ouviu de Deus e tomou Jerusalém, porque Deus tinha falado que queria um lugar, um local físico para colocar o seu nome. E Davi entendeu isso e tomou Jerusalém e fez dela capital de Israel. Então é Jerusalém aqui na terra, mas já apontando para algo muito maior, que é a Jerusalém celestial, que é aquela grande cidade no final dos tempos, de todas as coisas. Então Davi entendeu isso, porque ele tinha intimidade com Deus. Então ele fez isso, tomou Jerusalém como capital, porque era a vontade de Deus, e assim ele fez, porque ele buscava a vontade de Deus. Então, Deus quer uma igreja, um povo, conforme o seu coração. Aqui também apontando um pouco para a igreja, né, a Jerusalém, o reino de Deus, a igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que Davi fez: colocar o nome, buscar um local para o nome de Deus. Então nós temos que buscar um local para o nome de Deus hoje, que o povo, que o mundo veja: não, ali tem o nome de Deus. Onde? Na igreja do Senhor Jesus, em nossas vidas. Segunda coisa que Davi fez: buscar a arca de Deus. A arca havia sido tomada pelos filisteus. Saul, durante seus 40 anos de reinado, nunca buscou direção de Deus. Quando Davi ia guerrear, ele falava: Senhor, eu devo ir? O Senhor falava: vai, e ele ia. Depois Davi falava: Senhor, eu devo ir? O Senhor falava: não, vai por aqui, e Davi ia. Tudo Davi
buscava a vontade de Deus. Davi buscava a presença de Deus. Então a arca, ela representa a glória de Deus. A arca representa a presença de Deus. Tudo o que nós precisamos, a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, é ambiente religioso. Está cheio de religiões no mundo. Mais de 6.000 religiões. Mas Davi buscava a presença de Deus. Então nós temos que buscar hoje a presença do Senhor Jesus. A presença de Deus. A arca aponta para a presença de Deus. Então, após tomar Jerusalém, a outra coisa que ele fez foi trazer a arca de volta para Sião, para a tenda de Davi, de forma que a presença de Deus fosse o centro do reino e que Deus fosse o rei sobre todo o Israel. Nós temos que buscar que esse rei seja exaltado através de nossas vidas, através da igreja do Senhor Jesus. A presença de Deus é a coisa principal. Depois, outra coisa que Davi fez, são 3 coisas. Tomou Jerusalém como a capital da nação, e já tudo direção de Deus. Depois buscou a presença de Deus, que é buscar a arca que havia sido tomada. E a terceira coisa foi, ele teve discernimento que Deus precisava de uma casa. Como que ele descobriu isso? Somente pela experiência íntima, relacionamento. Ele descobriu que precisava construir uma casa para Deus. Mas Deus falou que porque ele guerreou, ele derramou muito sangue, ele não iria construir, seria o seu filho Salomão. Mas ele preparou todo o material para a construção. Então, durante todo o reinado de Davi, ele buscava quem? Os seus próprios interesses? Não, o interesse de Deus. Tem um outro princípio que nós podemos mencionar, eu nem coloquei aqui no esboço, que é sobre oferta, que poderia na nossa realidade hoje, dízimos e oferta. Davi, ele ofertou, se nós formos calcular hoje, dá bilhões de dólares ou reais, daquele que Davi ofertou do seu tesouro pessoal para a construção da casa de Deus. Então aqui está falando da casa de Deus, mas não é um prédio, naquela época era o prédio, mas aponta para algo maior. A casa de Deus hoje é o nosso coração, é a igreja do Senhor. Nós precisamos de um prédio, um ambiente aconchegante para reunirmos, para cantarmos, para ouvirmos a palavra do Senhor, com ar-condicionado, tudo. Inclusive isso depende de recursos, mas a casa de Deus é o nosso coração, é a igreja do Senhor. Então Davi tinha preocupação com a casa de Deus. Nós temos que buscar o zelo pela igreja do Senhor. Eu estou falando agora da igreja única, o corpo de Cristo na terra. Então nós temos que ter um zelo por esta casa, um zelo pela igreja do Senhor na terra, essa igreja, esse corpo místico em que o Senhor Jesus é a cabeça. Amém, amados? Então, agora, depois que nós vimos essas 3 coisas principais que Davi fez, nós temos que lembrar também que Davi não era perfeito. E a partir disso nós vemos que porque que ele tinha um coração, o coração dele era segundo o coração de Deus. Primeiro, ele cometeu o adultério e assassinato, nós conhecemos a história. Depois, isso, Salmo 51 vai mostrar o arrependimento de Davi. Salmo 51, a partir do verso 1. Ele vai falar: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Seguindo o 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi errou,
mas ele reconheceu que precisava da misericórdia, do perdão do Senhor. Ele voltou a praticar esse mesmo pecado posteriormente? Não. Foi de imediato que ele se arrependeu? Provavelmente durou uns 6 meses a 8 meses. Mas o importante é que ele tinha um coração voltado para o Senhor. Por isso ele clamou por perdão e Deus perdoou. Depois, teve o pecado do orgulho. Davi, liderando uma grande nação, um exército poderoso, ele se sentiu orgulhoso daquilo. Não, eu quero saber quanto poderoso eu sou. Vou contar meus soldados, meus generais, ver quantos que eu tenho. Eu sou muito bom. Uma falha de Davi. E Deus não gostou. Isso foi um pecado, né? O pecado do orgulho. E então uma peste veio, né? Uma peste de 3 dias, e Davi se arrependeu. E após construir um altar e sacrificar, a praga cessou. Isso mostra essas falhas, esses pecados de Davi, que a graça e a misericórdia surgiram da disciplina e da punição. Então estava ali, Davi pecou, falhou, errou, tem que ser punido, tem que ser disciplinado. Mas no mesmo momento veio a graça e a misericórdia do Senhor. Então, o Senhor Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário. Nós erramos, nós falhamos, nós temos que olhar por essa graça, essa misericórdia, esse favor sobre nós. E o Senhor nos lava e nós podemos caminhar para o alvo. Então esquecemos o passado, esquecemos as coisas velhas e seguimos para o alvo, porque o Senhor é conosco, porque a graça e a misericórdia triunfa em meio à disciplina e à punição. Então nós vimos aqui diversas marcas de um adorador que é destacado aqui na palavra de Deus. Nós podemos praticar, são exemplos, são práticas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia e ter mais experiências com o Senhor e crescer como adorador e sermos um com o coração de Deus. Eu quero agora, para finalizar, então são diversos textos aqui. Quando nós começamos a ler aqui os Salmos, nós ficamos assim, podemos passar dias meditando nos Salmos, quão preciosos, muitos aqui escritos por Davi, vai mostrar a vida prática, não é só da boca para fora, não, eu vou cantar aqui, o louvor faz parte da adoração, a nossa vida, o dia a dia, nós podemos adorar como Davi adorou. Então, antes de Davi cantar, de louvar ao Senhor, através desses salmos, ele teve experiências reais com o Senhor. Então nós precisamos dessas experiências reais com o Senhor, como Davi teve. E ele foi segundo o coração de Deus. Que cada um de nós sejamos segundo o coração de Deus, para louvor e glória do nome do Senhor. Então eu quero só ler alguns versículos aqui do Salmo 34, escrito por Davi, num momento crítico. E Davi se fez de louco, de maluco, para poder não ser morto. Ele estava aqui, não sei o que ele estava fazendo, estava babando, provavelmente, não sei. Será que loucura mais ele fez? Será que ele estava comendo junto com os cachorros, comendo junto com os porcos? Não sei. Ele estava se fingindo de maluco, por quê? Para não ser morto pelo inimigo. E nesse momento, ele foi murmurar, ele foi lamentar, ele foi reclamar? Não. Louvar ao Senhor. Olha o que ele fala: bendirei o Senhor em todo o tempo. Vamos ficar de pé? Vamos ler. Eu vou ler esse salmo aqui para a gente finalizar de pé. Esse salmo, eu já compartilhei esse salmo várias vezes e é muito edificante. E é um exemplo de um homem que foi um adorador, de um homem que foi segundo o coração de Deus. Então nós veremos que tem vários verbos aqui que chama para ação: bendizer, engrandecer, buscar, contemplar,
clamar, temer. Então são verbos que chamam para ação, para buscar, para ter experiências com o Senhor. Ele fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Nós podemos clamar e o Senhor vai nos livrar. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor nos livra, ele acampa ao nosso derredor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O nosso refúgio está no Senhor. Temei o Senhor, vós os seus santos. Aqui não é de ter medo, é temor, reverência. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quando nós buscamos o Senhor, nada nos falta. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os justos são aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus. Então todos que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador são justos. Então isso aqui é para nós que cremos no Senhor Jesus. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma do seu servo, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Você confia no Senhor? Eu confio no Senhor. Nenhum será condenado. Nós somos justos, nós somos abençoados, nós temos um Senhor, então nós somos adoradores, como Davi foi. Nós podemos ter mais experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um de maneira especial, nesta manhã, nesta semana, em nome do Senhor Jesus.